Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, os versos de 11 ao verso de número 15. Mesmo assentado, como os irmãos estão, façamos a leitura. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Que o Senhor nos abençoe com a porção da sua palavra lida. Amém. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, neste momento que a tua palavra, Senhor, foi lida e que tem falado, Senhor, aos nossos corações, que a explanação da mesma, Senhor, seja clara a cada pessoa que estará ouvindo a tua mensagem. Que sejamos tão somente, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, agradecidos com o perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma frase que traz para a gente um conforto, traz para a gente a grande alegria, e também uma grande responsabilidade é a seguinte: em Jesus Cristo, aquela pessoa que crer nele, tem uma nova vida. Não esqueçamos disso. Em Jesus Cristo, aquela pessoa que crê, tem uma nova vida. Queremos refletir com os irmãos nesse texto, observando não esse tema de forma específica e exclusivamente em que em Jesus Cristo a pessoa que crê tem uma vida nova, mas estaremos destacando, sim, como tema nesta noite, os benefícios da graça de Deus na vida dos cristãos. Os benefícios da graça de Deus na vida dos cristãos. Quando nós lemos a carta de Paulo a Tito, é uma carta pequena, são 3 capítulos. Quando nós começamos a ler, é para lermos de uma só vez, né? Quando começa a ler o capítulo 1, você não quer perder a sequência e quer ler logo toda a carta, até porque ela é pequena. E, amados, o capítulo 1, Paulo ele vem abordando sobre os presbíteros, sobre a liderança da igreja, algo que ele via que era necessário estar colocando naquele momento para os irmãos. Ele entendia que era preciso falar sobre isso a Tito, para que Tito estivesse orientando a igreja. Já agora, como lemos dos versos 11 ao verso 15 do capítulo 2,
nós vemos que do verso 1 ao versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele já muda o assunto, não falando mais da liderança, não falando mais dos presbíteros, deixando esse tema um pouco agora sobre a mesa. E ele se volta na sua carta, escrevendo a Tito, agora para os que ficam nos bancos da igreja. Agora para aqueles que ficam assentados nos bancos da igreja, que não estão fazendo parte do presbiterato nem da liderança da igreja. Os demais irmãos precisavam também ouvir da parte do Senhor uma mensagem que estava sendo endereçada a Tito, mas que ele estaria transmitindo essa mensagem ao povo, aqueles que estavam ali para ouvir o que o Senhor teria para eles. Paulo, ele fala ali, entendendo a necessidade do relacionamento entre os irmãos, do relacionamento que era preciso e que viver aqueles irmãos ali, aqueles que realmente criam em Cristo Jesus, tinham a necessidade de viverem. Paulo vem falar do resultado que advém da sã doutrina ali para eles. Ou seja, ele fala de um relacionamento caracterizado por uma vida de humildade, uma vida de submissão, uma vida de amor. Paulo, ele fala para Tito estar ensinando àqueles que ali estavam. Isso, amados, em todas as classes de pessoas. Se você observar no capítulo de número 2, o verso 2, verso 3, verso 4, 6 e 9, nós vamos observar que Paulo ele direciona a sua palavra a todos os tipos de classes. Não é apenas um. Não mais agora aos presbíteros, não mais agora a liderança, mas as classes que ali existiam dentro da igreja. A igreja ela é composta por várias classes de pessoas. Veja, ele diz, olha, quanto aos homens idosos, ele é uma classe de pessoas, aos homens idosos. Quanto às mulheres idosas, outra classe. Ele fala aos jovens às jovens recém-casadas, quanto aos moços, quanto aos servos. Então ele vai abranger todas as pessoas que estavam sentadas nos bancos da igreja, para que pudesse assim transmitir esta mensagem que ele agora mostra a partir do verso de número 11. Do verso 11 ao verso 15, o apóstolo Paulo ele vai estar advertindo Tito para ter uma vida com Cristo diferente. Uma vida de renúncia, uma vida que pudesse ser vivida segundo o querer de Deus. Por isso, amados, o tema que nós já citamos e queremos destacar é os benefícios da graça de Deus na vida dos cristãos. No versículo 11, o apóstolo Paulo ele usa uma expressão que diz aí, porquanto a graça de Deus. Ele não está querendo destacar simplesmente o atributo divino da graça, mas o próprio Jesus Cristo como sendo esta graça de Deus manifestada aos homens. A graça encarnada, como nos mostra lá em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então é essa graça que encarnou, amados, a dádiva supremamente graciosa de Deus para os homens, para a humanidade. E para os homens e para a humanidade decaída, para os homens e para a humanidade que está distante de Deus, precisando dessa graça que encarnou, precisamos dessa suprema e graciosa graça de Deus para eles.
Mas quais são os benefícios? Queremos destacar três benefícios nesta noite da graça de Deus na vida dos cristãos. O primeiro benefício é que a graça manifestada trouxe salvação a todos os homens. Veja que o versículo nos diz isso: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando nós lemos no verso de número 14, nós vamos observar que diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então veja que essa graça salvadora, essa graça manifestada aos homens, é o Senhor Jesus que veio para nos resgatar. E amados, veja que quando ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não está aqui ensinando uma salvação universal, que todas as pessoas são salvas. Porque se todas as pessoas fossem salvas, não haveria necessidade de Jesus ter se sacrificado na cruz. Não haveria necessidade de viver uma vida diferente em Cristo. Não haveria necessidade de estarmos sendo beneficiados por esta graça de Deus. Porque no fim de tudo, e é o que muitas pessoas têm como pensamento, como inclusive maneira de viver, sim, com perspectiva de vida, é que todos, no fim de tudo, todos serão salvos. Isso é chamado de salvação universal. E o texto não está falando disso. Se nós observarmos no versículo de número 4, do capítulo 3, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E a gente vai começar a observar vários textos. Por exemplo, se nós lermos na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e do verso 1 até o versículo de número 6, nós vamos ver Paulo, ele destacando e diferenciando que ele aqui, escrevendo a Timóteo, como também a Tito, ele não está falando de uma salvação universal, e sim caracterizando tipos de pessoas que são necessárias ouvirem a palavra para se converterem, para se renderem ao Senhor Jesus. Veja que na carta de Paulo a Timóteo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Muita gente pega esse versículo aqui, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todos os homens, colocando uma salvação universal aqui, não. Porque se o desejo de Deus realmente fosse realizado, todas as pessoas estariam sendo salvas, porque o desejo de Deus não deixa de ser realizado. No entanto, o texto não está falando de uma salvação universal, e sim de tipos de pessoas que são alcançadas, ou seja, todos os tipos de pessoas que devem ser alcançadas pelo Senhor. Como nos diz o verso de número 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, amados, o texto aqui no versículo 11, como também dos versículos 1 ao 6 de Timóteo, traz essa ideia de tipos de pessoas, não o mundo inteiro, não todos indistintamente. Daí a realidade é ser diferente, porque nós já vimos várias e várias pessoas que já morreram, sem Deus, sem Cristo, sem salvação.
E alguém poderia dizer, mas aí o pastor está julgando, dizendo que alguém morreu sem Deus, sem Cristo, sem salvação. Não, não é julgamento. A pessoa nunca professou Jesus como Salvador da sua vida. A pessoa nunca renunciou ao seu próprio estilo de vida deste mundo, voltando-se tão somente para os prazeres da carne. Esqueceu de Deus, esqueceu de Jesus, não se tem desejo nenhum quanto ao sacrifício de Cristo na cruz por ele. Então, não é julgamento. Não é a todos os indivíduos, indistintamente. A salvação em Cristo Jesus é para todo aquele que crê. E aí nós vamos compreender exatamente o que o Paulo disse, quando ele expressou aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os tipos de pessoas serão alcançadas. Todas as nações serão alcançadas. Todas as raças, todas as tribos. Quando nós lemos no Evangelho de João, um texto muito conhecido, é um texto, inclusive, que eu cito bastante nas mensagens. João 5:24. Veja que vai particularizando quanto à salvação, não fazendo acepção de pessoas, não é isso. Mas vai particularizando porque é aquele que crê, é aquele que se entrega a Jesus, é aquele que se converte ao Senhor, é aquele que se volta para Ele, e nem todos querem isso. João 5:24 diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É aquele que crê. Quando nós lemos em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, que é um dos textos clássicos também. Veja, João 3:16, ele diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso de número 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que no verso 18 ele conclui, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí nós vamos observar por que a pessoa não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo de número 19 em diante vai dizer, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aí nós vamos observar, amados, o que Paulo ele disse a Tito, foi mostrando de que o Senhor Jesus, ele veio sim para salvar. O Senhor Jesus, ele é essa graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens, mas todos aqueles que crêem, todo aquele que se prostra aos seus pés. Se nós formos observar, temos muitos outros versículos. Vou citar mais um deles. João capítulo 1, versículo 12, que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então veja, a Bíblia claramente nos traz, nos mostra, nos apresenta que salvação é para todo aquele que crê. Então essa graça de Deus se manifestou, essa graça que o texto nos traz aqui, de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem são esses todos os homens? Todos aqueles que estarão crendo. Por isso não é acepção de pessoas, porque todos que estiverem ouvindo a mensagem tenham a oportunidade de se
reconhecer pecador, e que se reconhecendo que é pecador, que carecem de Jesus e se prostram aos seus pés, arrependidos dos seus pecados. O problema, amados, é que muitos não querem se arrepender, muitos não querem deixar as suas vidas pecaminosas, os seus prazeres mundanos, para se voltar para Jesus. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que essas mesmas pessoas querem serem abençoadas por Deus, querem receber os benefícios de Deus, querem serem realmente acobertados por Deus. Depois você lê com mais tranquilidade Romanos capítulo de número 10, e lê do verso de número 9 até o versículo 17, mas eu gostaria de ler o verso 16. Romanos 10 e o verso de número 16. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele traz aqui, nesse versículo. Veja que ele vem falando da necessidade da pregação, e ele diz no verso de número 15, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que anunciam o evangelho, que proclama Jesus. Mas aí ele diz no verso 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem? Nem todos querem saber de Jesus, é a realidade. Infelizmente, é o que nós temos visto durante toda a história da humanidade, pessoas que não querem nada com Deus. Para muitos até, isso é até bobagem, isso é algo sem futuro. Muitos, mas muitos mesmos, ignoram, criticam, zombam daqueles que dizem, olha, eu estou salvo na pessoa do Senhor Jesus. Esse foi o primeiro benefício da graça de Deus na vida dos cristãos. A graça manifestada trouxe salvação a todos os homens. Segundo benefício, a graça manifestada trouxe transformação de vida. E isso nós vamos observar no verso de número 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sim, amados irmãos, a salvação em Cristo, ela é transformadora. Há uma frase que nós ouvimos muito, mas muitas vezes ouvimos também frases contrárias a essa. Quando diz assim, eu não acredito que aquela pessoa é crente. Olha só, mudou tudo na vida dela. Como é que aconteceu isso? São frases de pessoas que ficam admiradas ao ver alguém que tem sua vida destruída, que tem sua vida totalmente na lama, no pecado, e se arrepende e se volta para Deus, recebendo em sua vida com toda a sua força, com todo o seu desejo de querer realmente o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, como seu resgatador, como seu libertador. E daí ele passa a ter uma vida transformada. Porque a graça manifestada, ela trouxe isso, uma transformação de vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas, agora é uma nova vida, é uma nova criatura, aquilo que era do passado ficou lá atrás. Infelizmente, muitos em nossos dias, e não só em nossos dias, mas ao longo da história da igreja, muitas pessoas se intitulam como cristãs, mas vivem as suas vidas como antes, querendo viver suas vidas como a sua vida anterior, com os mesmos desejos, usando as mesmas palavras, indo aos mesmos lugares, frequentando os mesmos ambientes,
sem demonstrar que houve uma mudança. Lembra que falei aqui que há aqueles que dizem: como é que eu não posso acreditar? Fulano mudou. Como é essa mudança na vida dele? Ele é totalmente outra pessoa. Mas também há aqueles que dizem assim: fulano é crente, fulana é crente. Não, a vida não diz isso. Por quê? Porque as pessoas que vivem aí fora têm uma noção de que uma vida cristã real, verdadeira, é uma vida transformada, é uma vida diferente, é uma vida que mudou. Não ele mesmo mudou, mas Cristo mudou a sua vida. E a transformação, ela produz, amados, uma nova vida, na qual o poder do pecado não tem mais domínio dessas vidas. Nós escutamos muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte: isso é a minha natureza. Pastor, eu sempre fui assim. Desde criança eu tenho esse gênio. Desde criança que eu sou assim. Eu não tenho papas na língua. Eu falo mesmo, eu sou estourado. Há uma expressão que se mostra que há pessoas que têm pavio curto, tem pessoas com pavio longo, e tem pessoas que nem pavio têm. São essas pessoas que são estouradas. Eu sempre fui assim. Mas, amados, se houve um encontro com Cristo, se a graça salvadora lhe alcançou, você agora é uma nova criatura. Mudou, é uma nova vida. Aquilo que era velho, a sua velha natureza, tem que deixar lá atrás. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, a parte A diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amados, se não for essa graça de Deus nas nossas vidas que nos conduza, que nos dirija, algo de errado existe. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala muito bem quem é que comanda a sua vida agora como cristão. Quem é que dirige a sua vida agora como cristão? Quem é que orienta-o como ele deve viver agora como cristão? Não é ele mesmo, mas não. Com a sua própria sabedoria, com o seu próprio conhecimento, com a sua própria visão, com o seu achismo, como muitas pessoas vivem dizendo: eu acho que é assim. Eu perdi para poder achar. E veja que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Que privilégio temos nós de termos a nossa vida transformada, de vivermos na orientação, na direção desse Deus Todo-Poderoso, que nos conhece por completo, que sabe o que é melhor para nós e que tem o melhor para cada um de nós. Por isso que a graça, no texto nos traz, que a graça ela nos educa, essa graça salvadora, essa graça transformadora, ela nos educa, ela nos ensina. Veja que o texto diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade, e ele vai nos mostrando. Sim, amados, a graça ela nos educa, nos ensina a estarmos renegando a impiedade, a estarmos renegando o mal. E ele diz mais: e as paixões mundanas. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E nós vamos observar e lermos o texto do verso 5 ao verso 9, que diz assim: acompanhe. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha só o que ele vai listar aqui: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas, lá atrás, antes do encontro com Cristo. Verso 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos.
A graça, ela nos educa, ela nos ensina a estarmos renegando isso, a estarmos deixando isso lá atrás. Era a nossa vida antes, era o nosso viver antes, eram os nossos desejos antes, era a nossa prática antes, mas agora é diferente. Agora sou nova criatura, agora tive a minha vida transformada. Agora tive a minha vida transformada. É o que nós observamos ainda no capítulo 3, no versículo 10 de Colossenses. E ele diz, olha, e agora como é que a gente tem que viver? Vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E como nós falamos, para todos os tipos de pessoas, que veja, olha só o que ele diz no versículo número 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Todos os tipos de pessoas, não são todas as pessoas. A graça, amados, ela educa e ensina a vivermos de uma vida sensata, ou seja, com bom senso, estarmos vivendo prudentemente, estarmos sendo aquela pessoa que reflete em tudo o que vai fazer. Não é aquela coisa, não, ele vai refletir, ele vai meditar, ele vai pensar antes de agir. A nova criatura, aquele que tem a sua vida transformada, ele não mais age assim, de todo jeito, para depois ter que se arrepender, para depois ter que pedir perdão. E se acontecer, peça perdão, se arrependa. Mas precisamos entender que essa graça, ela nos deu o privilégio de nós buscarmos viver uma vida de maneira diferente, transformada. Irmãos, a sensatez, essa vida sensata, ela traz para a gente, ela tem a ver com aquilo que tem lá no livro de Gálatas, o fruto do Espírito, né? O domínio próprio. Tem a ver com eu estar tendo o controle da minha vida nesse sentido de não permitir que eu mesmo venha estourar, que eu mesmo venha querer fazer aquilo de antes. Que eu possa lutar por ter essa vida controlada. Ou seja, é a maneira correta de estar lidando consigo mesmo, tendo uma vida sensata. Mas veja que ele diz mais, não só que ele deve ter uma vida sensata, mas uma vida justa. Ou seja, sem falcatruas, sem trapaça, é viver de forma justa, demonstrando integridade no tratar com as outras pessoas. Não se colocando acima dos outros, não se achando melhor que os outros. Isso é ter uma vida justa, é entender aquilo que de fato é e como deve viver, como deve agir. Paulo diz, olha, a graça manifestada trouxe transformação de vida, e você precisa viver assim, nesse presente século, sensata, justa, e ele diz mais, piedosamente, que serve corretamente a Deus, que busca fazer a vontade de Deus. Paulo está nos mostrando, amados, que a graça de Deus não só nos salva, não só nos liberta, não só nos resgata, como também nos ensina a vivermos uma vida cristã verdadeira. Nos ensina a vivermos uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã do agrado de Deus. A graça de Deus, a graça manifestada, ela trouxe salvação a todos os homens. Foi o primeiro benefício que nós estamos destacando. Segundo, a graça manifestada trouxe transformação de vida. E em terceiro, a graça manifestada trouxe uma bendita esperança. Veja o que o texto nos diz no versículo de número 13.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Sim, amados. Oh, que maravilha, que bênção, são esses benefícios da graça de Deus na vida de cada um de nós. Termos o privilégio de estarmos aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus, que Ele chama aqui de bendita esperança. Ele está se referindo, sim, à segunda vinda de Jesus Cristo. E aí nós vamos observar, a Bíblia tem vários textos que falam a respeito da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda dele, mas queremos destacar apenas alguns. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1, o verso de número 11, ele diz o seguinte: Atos 1:11. Diz assim: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ele voltará. Não entre em desespero. Ele vai voltar. Quando nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, o verso 20 e o 21, diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quando nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, todos os 58 versículos, nós vamos observar que ele trabalha, ele trata ali quanto à segunda vinda de Cristo, quanto à ressurreição dos mortos, quanto àquilo que o Senhor Jesus prometeu. E quero destacar o que nos diz o verso de número 19, que diz que se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens, os mais infelizes de todos os homens. Se nós lermos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, dos versos 13 ao versículo 18, ele também vem tratando ali da segunda vinda de Cristo e diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. E aí ele vai ensinando, por isso que lá no versículo 18 ele diz: olha, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estejam mostrando, ensinando esta bendita esperança que o crente ele tem e que as pessoas que ainda não têm isso podem ter ao entregar-se a Cristo Jesus. Em 1 de João, capítulo 3, verso 2 e 3, o texto nos diz o seguinte: primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, aquela pessoa que tem esta e vive diante desta bendita esperança, é aquela pessoa que sabe que assim como Ele é puro, vai buscar também viver uma vida de purificação, uma vida de estar renegando tudo aquilo que o texto nos traz no verso de número 12, quando ele diz que a gente deve estar renegando a impiedade e as paixões mundanas. Sim, amados, algo que a gente não pode estar deixando de lado, algo que nós como cristãos não podemos deixar de estarmos atentando. A graça
salvador, a graça que se manifestou, que foi o Senhor Jesus, trouxe salvação para cada um de nós. A graça que se manifestou, que foi o Senhor Jesus, trouxe transformação de vida para as pessoas. Se você for ler as Escrituras, todas, especialmente no Novo Testamento, quando fala daqueles que tiveram um encontro ali, pessoal com Jesus, tiveram experiência com Ele, as suas vidas foram transformadas, as suas vidas foram mudadas. Aquele cego que depois foi questionado, algumas pessoas disseram, mas aquele é cego, é ele mesmo. Outros disseram, não, parece-se com ele. E questionaram ele, disse, olha, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu não sei onde ele está, porque estavam questionando sobre Jesus. Ele disse, eu não sei onde ele está. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E estava ali para todos verem o que aconteceu na vida daquele homem. Não se esqueça, amados, a graça manifestada nos fez um povo exclusivamente de Deus. Veja, não somos melhores que ninguém, somos pecadores tantos quanto aqueles que estão no mundo. Mas fomos alcançados pela sua graça e nos prostramos aos pés do Senhor Jesus. A oportunidade que aqueles que estão também aí fora têm também de se prostrarem aos pés de Jesus e tornarem-se esse povo exclusivamente, como o texto nos diz, no verso de número 14. Esse Jesus que se deu a si mesmo por nós, esse Jesus que se entregou para nos remir de toda a nossa iniquidade, esse Jesus que se deu ali na cruz, se colocou, que morreu ali na cruz, que derramou o seu sangue para purificar para si mesmo. Veja que o versículo diz, um povo exclusivamente seu, totalmente dele. Ele comprou com o seu sangue a vida de cada um de nós, pertencemos a ele. Então ninguém venha com essa conversa de dizer, eu faço o que eu bem entendo, eu vivo da maneira que eu quiser. Você se diz cristão, você deve viver assim como ele quer que você viva. Se você está vivendo diferente daquilo que Jesus disse para você viver, algo ainda tem de errado na sua vida. Está precisando ainda compreender o real significado da transformação de vida que Jesus operou na sua vida, no seu viver. Mas ele diz, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Somos e pertencemos ao Senhor. E isso em virtude do seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Isso em virtude do seu sacrifício ali na cruz, no lugar de cada um de nós. Ele nos fez esse povo que pertence a Ele. Ele nos fez esse povo zeloso de boas obras. Quando nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, quando diz do verso 8 até o versículo 10, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois, verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos salvos para as boas obras. Não são as boas obras que nos salvam. Quem nos salva é o Senhor Jesus. Foi Ele que na cruz do Calvário deu a sua vida. Por isso que Ele diz, olha, esse povo que é exclusivamente seu, Paulo diz, zeloso de boas obras, porque agora vive a sua vida na prática das boas obras. Algo precisa ser mudado, algo precisa ser realizado. Ele trouxe, amados, salvação a todos os homens. Ele trouxe transformação de vida. Ele trouxe uma bendita esperança. E eu quero concluir com o que diz no verso de número 15. Veja que no verso de número 15 ele diz, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ele, olha, dize, exorta e repreende. Esses três verbos,
estão identificando a necessidade de estarmos, amados, proclamando, de estarmos aplicando e de estarmos corrigindo tudo isso pela palavra de Deus, que era o que Paulo utilizava para falar às pessoas. Ele escrevia para que as pessoas pudessem serem exortadas, para que as pessoas pudessem serem despertadas, para que as pessoas pudessem serem alcançadas pela graça de Deus. Mas ele diz, com autoridade. Por isso, porque é feito pela palavra de Deus, não é a autoridade do homem, né? Há muitos acham que tem autoridade porque fala mais alto, porque gritam, porque tem um certo poder aquisitivo, acha que a autoridade é estar mandando nos outros. Não! Para o cristão, falar com autoridade é falar segundo a palavra de Deus, é falar aquilo que está escrito, é falar aquilo que o Senhor Jesus deixou para que cada um de nós possamos viver por ela, a sua palavra. Ninguém te despreze. E isso aqui traz o sentido de que ele estaria enfrentando obstáculos, ele estaria enfrentando os falsos mestres, que mostra no capítulo 1, ele estaria enfrentando pessoas que estariam se revoltando contra a verdade. Não é muito diferente dos nossos dias. Por isso, você como cristão, não se intimide, pregue essa palavra, como ele diz aqui, olha, dize estas coisas, exorta e repreende, diga que Jesus foi que se manifestou para salvar, diga que Jesus se manifestou para transformar vidas, diga que Jesus se manifestou e disse que um dia voltará para buscar o seu povo, e que essas pessoas, se voltarem para ele, estarão fazendo parte desse povo. Não fiquem calados, não se intimidem, falem, exortem, repreendam. Você, amado, que já é crente, como é que você tem vivido a sua vida cristã? Lembra a frase que falamos no início? Que em Jesus Cristo a pessoa que crê tem uma vida nova? Ou tem uma nova vida? Como você que é crente tem vivido o seu dia a dia? Como você que diz que é cristão, que já teve a sua vida transformada, que aguarda a bendita esperança, tem vivido os seus dias aqui? Será que as pessoas que vivem em seu derredor, onde você esteja, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, enfim, onde você estiver, será que as pessoas que convivem com você têm o desejo de querer conhecer o Deus a quem você serve? Você que não é crente ainda, meu desejo é que você esteja atentando para essa graça de Deus que se manifestou salvadora, para você que não é crente também, para lhe alcançar, para lhe libertar, para lhe dar perdão, para lhe dar a certeza de que você vai estar aguardando e esperando essa bendita esperança, tendo a sua vida transformada, vivendo de maneira para a honra e glória do Senhor. Não esqueça, é Cristo e somente em Cristo que há a salvação, porque Ele se manifestou exatamente para isso, para salvar. Que Deus continue nos abençoando, a nós que já somos crentes, e a você que ainda não é crente, e a ambos, fazendo-nos cada vez mais entender a necessidade de vivermos segundo a palavra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Amém.